Fala, mergulhador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já dockerizou uma aplicação Java e Spring antes? Além disso, você não sabe ou tem alguma dúvida sobre o que é container, Docker, Dockerfile, Docker Image, Docker Hub? Se você tem alguma dúvida ou ficou curioso sobre esses itens, fica aqui no vídeo porque a gente vai colocar a mão na massa e além disso eu vou te explicar esses conceitos de uma vez por todas. Então, bora lá. A primeira pergunta, o que é Docker? Você sabe o que é Docker? Bem, se não sabe, não tem problema. Docker é uma plataforma de virtualização bem leve que utiliza o conceito de containers para realizar o empacotamento, a distribuição e a execução, a possível execução de aplicações de forma isolada e consistente em qualquer ambiente. Eu imagino que você já ouviu aquela famosa frase, na minha máquina funciona. Pois é, você leva esse funcionamento local para qualquer lugar. Para ficar claro isso que eu estou falando, a gente vai entender melhor o que é container e como o Docker funciona com algumas analogias. Bora para o primeiro exemplo então. A gente vai entender aqui o que é container. É muito importante que você entenda o que é container antes de falar de Docker. Então, eu vou pedir aqui para você se imaginar num contexto comigo. Então, eu acredito que você já tenha se mudado alguma vez na sua vida. Ou pelo menos você saiba o que representa uma mudança. Nesse contexto, a gente vai imaginar que você tem ali um computador. Pode ser um desktop, pode ser um MacBook ou um notebook. Mas imagina que você ralou muito para conquistar ele. E além dele, você vai ter os itens complementares. O teclado, o mouse, a caixa de som, talvez ali pelo menos um monitor. E é bem comum que em mudanças a gente arranhe alguma coisa, quebre ou alguma coisa suma. Mas para garantir que nada se perca e nem estrague, você vai comprar uma caixa, algumas caixas. Que no nosso contexto aqui seria uma embalagem, uma caixa de transporte. Então, você vai embalar cuidadosamente todos os seus itens, seu computador e os itens complementares dentro dessa embalagem. E provavelmente vai colocar um nome, ou uma fita ali com o nome falando ali que é seu computador. Dessa forma, você está garantindo que tudo que precisa para o computador funcionar está no mesmo local, embalado e seguro. E dessa forma você vai ter uma garantia a mais, que vai chegar ali na sua nova casa, que seria ali seu destino. Baseado aqui nessa analogia que eu acabei de falar, eu quero fazer um paralelo mais focado na programação. Imagine então que o seu computador seria aqui sua aplicação, independente da linguagem. No contexto aqui eu usei Java. E aí você quer embalar, ou seja, containerizar a sua aplicação para que ela tenha tudo o que precisa para chegar lá dentro. Lá, por exemplo, numa AWS ou em alguma cloud que você possa conhecer. Então, nesse contexto, a embalagem aqui seria o container, que vai ter todas as dependências, todos os arquivos e configurações. E o destino ali, sua nova casa, seria um ambiente da AWS, um ambiente produtivo. Certo? Dessa forma, você tem uma garantia que tudo que você precisa para rodar sua aplicação está no único local. E falando mais tecnicamente, o que seria um container? Container é uma unidade de software que empacota sua aplicação com todas as suas dependências, permitindo que ela seja executada em qualquer lugar. Beleza? Agora que a gente já entendeu sobre container, a gente pode falar sobre Docker. E falando no mesmo contexto, usando o mesmo contexto de mudança, eu quero que você também pense, voltando ali para o mundo real, que você pode ter comprado algumas caixas. Ou pode ter reaproveitado alguma caixa ali na sua mudança. Mas a única coisa que a gente tem certeza é que existe vários tipos de caixa.
E nesse contexto, o Docker, né, seria uma marca. Então, imagina ali que você comprou várias caixas, né, ali da caixa de uma marca chamada caixa Docker, né, ou seja, a marca Docker. Nesse contexto, o container, né, seria a nossa embalagem e o Docker seria só um tipo, né? Então, o Docker é uma ferramenta que implementa o conceito de container. Ele possibilita você criar, buildar e distribuir vários tipos de container para qualquer lugar. Além disso, né, existem vários tipos de ferramentas de containerização. Ou seja, ele é só um de vários. Porém, o Docker ele é um dos mais famosos porque ele simplificou todo o processo de construção, de distribuição e também de execução. Depois disso, né, vários outros começaram a fazer a mesma coisa, né, e por isso que hoje a gente tem várias ferramentas ali que são bem populares e bastante usadas, mas até hoje o Docker é um dos mais famosos. Aproveitando que a gente está falando de outras ferramentas, né, eu trago dois, o Podman e o Buildah, né, que são ferramentas muito populares, mas aproveitando que a gente está falando sobre Docker, Docker é uma ferramenta indispensável para a criação de microserviços. E aqui na AlgoWorks, é claro que a gente tem uma formação, a formação especialista em microserviços, que vai te transformar de um programador Java a um especialista em arquitetura de microserviços, mesmo que você tenha experiência apenas com Java tradicional, para você superar a estagnação e se tornar um dos profissionais mais valorizados pelas grandes empresas. Então não perde essa oportunidade, escaneie o QR Code e se inscreva na lista de espera. A próxima pergunta aqui, o que é Dockerfile? Puxando também uma outra analogia, né, já perceberam que eu gosto bastante. Imagina aí que você está empacotando o seu PC, tem todos os itens ali que nem a gente mencionou. Nela você vai colocar somente o necessário para ele funcionar. E para você não perder nada, né, não esquecer nenhum item e garantir que tudo que você colocou vai chegar no destino, você pode criar, né, um item, um checklist para garantir que todos os seus itens vão chegar como planejado, né? Então, um checklist você consegue ter uma organização maior, né, e materializar isso num papel. O Dockerfile é algo parecido. Basicamente, ele é um script que define como criar um container Docker e nele é configurado o sistema operacional base, as dependências, os arquivos, os comandos que precisam ser executados. Quando você constrói um container a partir desse Dockerfile, é como seguir um guia de embalagem para montar uma caixa. Beleza? Eu acho que você então já entendeu essa parte e como que funciona. Então bora para um exemplo. Esse aqui é um exemplo bem simples de um Dockerfile, onde a gente está instalando Java 21 e rodando o comando que gera um output que vai retornar a versão. Mas não se preocupa com esse Dockerfile por enquanto. Daqui a pouco a gente vai usar ele. Entendendo agora o que é Docker Image. No slide passado eu acabei de falar o que é Dockerfile, que nada mais é que um checklist, né? São várias etapas, um script que tem várias etapas de como constrói uma imagem, certo? Mas o que é uma imagem? A imagem é o resultado final, né? Depois que você executa um processo de build. Então imagina que você tem ali só Dockerfile, né? Seu comando declarativo com todas as etapas que serão executadas. Você vai rodar um comando build, que nada mais é do que você construir algo. Depois que você roda esse comando, né, o Docker build, você vai ter ali uma imagem Docker que você acabou de construir. Esse Docker Image pode representar basicamente uma embalagem lacrada. Então imagina ali que você terminou de embalar tudo e quer garantir que aquilo chegue naquele local. Você vai passar ali fitas de segurança para garantir que não vai ser violada, né? Então basicamente isso seria uma imagem Docker. E baseado nessa imagem, né, nessa embalagem lacrada, você pode
com criar um container, né? Então, você cria um container baseado nessa imagem. Eu imagino que você tenha entendido o que é Dockerfile, o que é Docker Image e o que é container. Mas nada supera a prática. Então, por isso que a gente vai simular exatamente esse processo aqui localmente. Então, eu estou aqui no meu VS Code, estou aqui com um Dockerfile, já estou com o Docker instalado, certo? Não se preocupe, porque mais para frente eu vou te ensinar a instalar no Windows com WSL2, no Linux e no Mac. Né? Para Linux e Mac eu vou passar um scriptzinho que você pode rodar, que ajuda bastante. Então, indo aqui para o exemplo, eu tenho o Docker instalado e com ele eu posso rodar, né, instruções. No nosso caso aqui, eu posso fazer uma listagem de imagens com esse comando Docker Images. Vou ver que eu não tenho nenhum nesse momento. Posso rodar um comando aqui também, que é o Docker Build, certo? Esse Docker Build aqui, ele vai realizar a construção desse Dockerfile, mas eu preciso passar para ele qual que vai ser a tag, né? Ou seja, o nome da tag, o nome do repositório que esse cara aqui vai representar. Então, se eu colocar aqui Docker Build --help, ele vai mostrar para mim todas as opções que o Docker Build traz, certo? E o "-t", ele basicamente significa menos tag. Então, quando eu colocar aqui, né, deixa eu dar um enter aqui. Na verdade, deixa eu limpar. Docker Build, vou colocar "-t", vou colocar aqui alga Docker Image 1 e vou colocar ponto, certo? Quando eu coloco esse ponto, eu estou falando que o Dockerfile está nesse contexto. Bem legal, é que uma informação legal, né? É que ele sempre identifica o nome automaticamente se você deixar ele desse jeito, Dockerfile, certo? Então eu vou rodar o comando e ele vai realizar a construção de tudo que eu descrevi, né? Então, iniciando aqui pelo ponto principal, né? O from. O que é isso? Basicamente é o ponto de origem, a imagem base, né? O Dockerfile sempre vai ter um ponto base, que geralmente vai ser uma imagem ali de algum sistema operacional, né? Bem leve. Aqui, por exemplo, eu estou usando o Alpine, né? Na última versão, a versão latest, certo? Então, não é possível, certo, criar um Dockerfile sem uma imagem base. A gente tem imagens, né, base bem pequenas, por exemplo, o próprio Alpine, o Debian Slim, tem até um Scratch também, que é o mais básico de todos. E aqui a gente tem uma instrução chamada run. Essa instrução, basicamente, você vai declarar um comando que ele vai rodar, né? Geralmente aqui a gente roda esse comando para realizar a instalação de dependência, fazer alguma configuração. Então, basicamente ele vai rodar um comando, né, dentro desse SO. É importante sinalizar que o comando que você rodar, ele tem que representar o SO base que você está chamando. Então, o Alpine a gente instala, né, no caso que eu quero instalar o JDK21, o JRE, lembrando, né, que o JRE é Java Runtime Environment, é só a parte aqui básica do Java, né, para a gente ter ali o processo de execução. A gente não tem o kit de desenvolvimento, certo? E para instalar aqui via Alpine a gente tem que colocar apk-add, certo? Em outros SO vão ser comandos diferentes. Por exemplo, no Ubuntu é o apk ou apt, né? Perdão, apt.get ou somente apt. Então aqui eu estou falando para ele não ter cache e instalar essa lib e essa outra flag aqui que é o cmd. Basicamente eu estou executando um comando que ele vai ser aqui o java -verso, certo? Então ele vai gerar o output pra gente da versão do Java que tem que ser 21, né? Porque a gente declarou que é essa versão que a gente quer. Beleza, então vou rodar aqui o Docker Build, ele vai começar o processo de construção, né, dessa imagem. Aqui no caso está realizando a instalação do OpenJDK21. Legal, já terminou. E aqui ele falou que exportou uma imagem. Então,
Se eu rodar aquele comando novamente, né, docker images, deixa eu dar um clean aqui e rodar novamente, a gente vai ver que tem exatamente aquela imagem que a gente declarou, o tamanho dela aqui 217 megabytes, tem o ID e tem a tag, né? Importante dizer também que quando a gente não passa nada, né? Então, isso aqui é basicamente o repositório, né, desse build, e quando a gente não passa a tag, ela sempre vai ser latest, certo? Então sempre vai ter um repositório e sempre vai ter uma tag. E, que nem eu mencionei, né, se eu mudar esse nome aqui por qualquer coisa desse arquivo, então imagina que eu vou colocar, sei lá, útil. Ou melhor ainda, né, java.dockerfile, e rodar esse comando novamente, só que eu vou trocar aqui para docker image 2 e rodar o comando ponto. Ele vai dar erro porque não achou nenhum arquivo, né, dockerfile. Para resolver isso, é simples, a gente pode colocar aqui o "-f", que basicamente a gente está declarando "-file", certo? Então vou botar aqui o "-f" e passar o nome do arquivo, que no caso aqui é java.dockerfile. Vou rodar novamente. Vou rodar aqui o comando docker images, né? Dando um clean aqui para vocês verem. Docker images, e agora eu tenho outra imagem. Então, já fiz metade do caminho, né? Tenho um Dockerfile, construí uma imagem, agora só falta rodar basicamente esse carinha aqui. Para rodar é bem simples. Vou rodar aqui a instrução docker run para execução, certo? E vou colocar aqui o nome da imagem. Então, algoworks, certo? Barra docker image 2. Quando eu fizer isso, ele vai pegar a imagem e vai criar um container, certo? Então, para ver quais os containers que eu já tenho aqui na minha máquina, eu posso rodar um comandinho, que é o docker ps, certo? Esse comando vai fazer uma listagem dos processos docker e vai retornar eles para a gente. Ó, no caso aqui eu não tenho nenhum. Para garantir para vocês que eu não tenho, né, eu posso colocar o "-a", que significa "-all", né? Ou seja, uma listagem de todos, porque quando eu coloco só o docker ps, ele vai fazer uma listagem somente dos ativos, né, dos execução. Então quando eu coloco "-a", eu faço uma listagem de todos. Veja que eu tenho vários aqui, né? Inclusive todos estão com o status aqui exited. Então eu criei em algum momento, mas para o nosso contexto, só quero ver se tem algum rodando. Então não tenho nada rodando. Vou dar o docker run, colocar o nome da nossa imagem, algoworks barra docker image 1, e vou rodar. E basicamente ele rodou aqui, gerou o output, né, da versão do nosso JDK, e finalizou. Então, se eu dar um docker ps, ele não finalizou porque não tem nenhum processo travando ele. Tranquilo? Então a gente conseguiu simular com sucesso, né, esse fluxo. Beleza? Não se preocupe, a gente vai estudar mais a fundo, né? A gente vai mergulhar ali nos comandos, nas instruções, só que mais para frente. Então, espero que tenha ficado mais claro aqui como é que funciona o processo de build e de run. Bem, eu não sei se você percebeu, mas que quando a gente veio aqui, rodou um docker image, e a gente não tinha a nossa imagem, a gente não tinha nada do Alpine. E quando a gente rodou o comando docker build, a gente conseguiu fazer o vídeo dessa imagem. Mas aqui eu referenciei uma outra imagem do Docker, que é a Alpine. Veja que eu não tenho ela aqui. Como que eu consegui isso? Certo? É um ponto importante a gente falar sobre isso, né? O que é Docker Hub? Basicamente foi esse carinha que possibilitou a gente, né, de construir a nossa imagem, né, usando ali o Alpine sem ter ele na nossa máquina. Então, fazendo aqui um exemplo de analogia, imagina lá que você tem seu computador, você já realizou a embalagem dele, já criou sua Docker Image, quer levar isso para um ambiente, né, para sua nova casa, e para isso, né, você vai precisar de uma transportadora, né, ou de algum veículo, né, que vai pegar essa embalagem e vai levar até o seu destino. Então ele vai armazenar essa embalagem por um tempo, né,
e basicamente você pode pegar essa embalagem lá do caminhão e levar até o seu novo destino. Então, é um exemplo bem legal a gente pensar, né, que ele seria basicamente aqui, né, equivalente ao Docker Hub. O que é o Docker Hub? Basicamente, ele é um registro, certo? Ele é um registrador de imagens de container. O próprio nome ele fala, né, Docker Hub, ele é da empresa Docker e ele é um hub, certo? E ele é basicamente o container registry padrão do Docker. Então, quando você coloca o from ali, basicamente no seu Dockerfile, dá um Docker pull, né? Que o Docker pull é um comando para puxar uma imagem pronta. A gente vai usar ele também. A gente está, por padrão, pegando imagens do Docker Hub, certo? Então, bora aqui ver a prova disso. Então, vou rodar aqui o comando docker build novamente, né? E basicamente ele vai mostrar aqui, ó, que esse from foi adquirido, né? Foi referenciado através, né, desse docker.io, library, alpine, e aqui está um hash gigante. Então, basicamente, esse docker.io nada mais é do que o Docker Hub, o nosso registro de imagens. A gente pode ter vários tipos ali de container registry, mas a gente vai ver isso no futuro. E por hora, né, a gente vai usar o próprio Docker Hub mesmo, beleza? Então, pois é, mergulhador, a gente já aprendeu sobre o que é container, o que é Docker, o que é Dockerfile, o que é Docker Image, o que é Docker Hub. E agora a gente está preparado para a prática. A gente vai seguir algumas etapas e a primeira vai ser a instalação do Docker. Então, se você não tem o Docker instalado, né, a gente vai instalar ele no Windows usando o WSL2. E também vou deixar um scriptzinho para vocês poderem instalar via Linux que eu utilizo. Beleza? Depois disso a gente vai ver algumas operações básicas com Docker. Por exemplo, Docker PS, Docker Run, Docker Build, Docker Images, Docker RM e muitas outras pela linha de comando ali. Depois disso a gente vai explorar basicamente os mesmos comandos que a gente rodou pela linha, pelo terminal, né? Só que via Docker Desktop. Depois que a gente tiver essa base de comandos necessários, a gente vai ir direto para o que interessa, né? Para o que a gente conversou lá no início do vídeo. A gente vai dockerizar uma aplicação Spring Boot do zero, né? E vai de uma vez por todas acabar com aquela dúvida e com aquela insegurança que você possa ter, né? De criar um Dockerfile, né? De uma aplicação do zero. Depois disso a gente vai criar um Docker Compose para subir um banco MySQL, porque a nossa aplicação aqui vai utilizar um banco MySQL. A gente vai depois adicionar nesse Docker Compose nossa aplicação Spring Boot, né? Por sinal ela é uma aplicação REST, uma REST API. Depois a gente vai subir tudo junto, né? Então a gente vai ver ali essa API no Docker Compose, realizando o build, já subindo, comunicando com o banco. Ou seja, a gente vai trabalhar com dependência de serviços e a gente vai ver também sobre redes compartilhadas no Docker Compose. Beleza? Então, estou ansioso para poder praticar com vocês e mergulhar mais fundo nesse assunto de Docker, né, que é tão utilizado e tão importante no dia a dia, principalmente se você está trabalhando com microserviço. Então, bora para a prática. Então, vamos começar aqui a instalação do Docker Desktop do Windows. Então, só para garantir, né, eu vou rodar o comando aqui Docker PS, que faz a listagem dos processos do Docker, que nem a gente já viu. E o comando aqui não vai retornar nada, né, no caso aqui ele deu erro, porque eu não tenho ele instalado na minha máquina. Então, nesse site, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo. Você vai fazer a instalação do Docker Desktop para o Windows. No meu caso aqui, a arquitetura do meu computador é x86x64. Vou clicar aqui para fazer o download. Eu já tenho o instalador, então não vou baixar, né? Aqui novamente. Então com ele aqui, o que vai acontecer? Eu vou clicar nele, apertar Yes,
Ele vai abrir aqui uma janelinha pra gente. E basicamente vai fazer uma instalação de alguns binários e vai cair nessa tela. Como eu já tenho os binários instalados, né, ele já pulou essa parte. E aí, se esses dois carinhas vierem desmarcados, você aperta aqui, principalmente nesse item, né, use WSL2. Esse cara aqui a gente vai usar bastante, né, WSL é Windows Subsystem Linux. Então ele vai criar como se fosse uma VM do Linux, né, no seu Windows, para rodar o Docker Desktop. Outra coisa legal também, só para garantir, ó, se eu rodar um WSL list, eu só tenho esse WSL aqui que eu uso, né, Ubuntu, mas a gente não tem nenhum Docker Desktop. E você vai ver que depois que eu instalar, ele vai aparecer aqui mais um, chamado Docker Desktop. Então, vou apertar OK, ele vai fazer o unpack aqui e a instalação. Beleza, no meu caso aqui ele já concluiu. E aí, a primeira vez que você for instalar, ele vai aparecer, né, na verdade, um botãozinho aqui, Close and Restart. Tá? No meu caso aqui eu vou fechar e vocês vão ver que o WSL não instalou ainda o Docker Desktop, nem o comando foi reconhecido. O que a gente precisa fazer, né? Reiniciar. Então, caso não apareça a opção ali para você reiniciar automaticamente, você vai precisar fazer a reinicialização do seu Windows. Beleza, reiniciei aqui meu Windows. Então, vou pesquisar aqui, né? Apertar Windows, a tecla Windows, e pesquisar por Docker. E vai aparecer aqui já o Docker Desktop. Vou clicar nele. Ele vai abrir essa telinha pra gente. Vou aceitar. Aqui ele vai pedir para você criar uma conta, né? Como ainda vocês criarem conta, aperta aqui em Skip, né? Pular essa etapa. E aqui marca as opções que você vai usar, ou também pode pular, né? No meu caso, colocar DevOps e apertar Continue. Basicamente aqui ele já vai tá rodando o Docker na sua máquina. Então vamos testar aqui, Docker PS. Beleza, agora sim. Se eu rodar o comando, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, WSL list, né, que eu rodei anteriormente, vai aparecer aqui o Docker Desktop, certo? Então, a gente conseguiu concluir a instalação do Docker Desktop no Windows com WSL2. E se eu vim aqui na engrenagem, e aqui embaixo você vai ver que ele vai estar marcado para usar o WSL. Beleza? Então é isso. Agora, vamos para a próxima etapa, que é a instalação do Docker no Linux. Vamos lá então, pessoal. Agora a gente vai instalar o Docker aqui no Ubuntu, no Linux. Para isso, eu estou com o meu terminal aqui, do WSL, certo? Então estou aqui com um Ubuntu. Se eu rodar o comando Docker, não existe nada, né? não reconhece. E aí eu queria mostrar para vocês um negócio bem simples, né, para instalar o Docker, que é um scriptzinho aqui do Rancher, né? Rancher é uma ferramenta de gerenciamento, né, que ajuda a gente a orquestrar vários clusters Kubernetes, né? Inclusive a gente vai falar dele na formação especialista em microserviço, que eu já mencionei no começo do vídeo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse comando, vai vir no terminal, vai colar ele, e aqui a gente precisa colocar a versão do Docker que a gente quer. Então, colocar 27.4.0, certo? E vou apertar aqui Enter. Basicamente, que agora é só esperar que ele vai realizar a instalação para a gente. Beleza. No meio do processo, ele vai pedir sua senha do sudo. Vou colocar a minha aqui. Você vai dar Enter. E ele vai terminar a instalação. Beleza, já terminou aqui a instalação. Vou rodar o comando novamente. E veja, né, que ele já conseguiu instalar o Docker pra gente. Deixa eu dar o Docker menos version aqui. Exatamente a versão que eu passei. Tem um outro comando também, né, caso apareça alguma permissão para você rodar o Docker, né, e aí ele fale que você não tem a permissão e você tem que colocar um sudo na frente, você pode rodar esse comando, né, sudo usermod -a G maiúsculo Docker, aqui cifrão, né, e user. Rodando esse comando, você vai ter permissão para
rodar os comandos docker, né, sem precisar colocar sudo na frente, ou então rodar aqui o sudosu, beleza? Então é isso. Docker instalado no Linux, no Ubuntu no caso aqui, com sucesso. Então bora lá, agora a gente vai explorar alguns comandos básicos aqui do Docker. Então, quando eu rodo docker --help, ele vai me trazer uma documentação aqui completa dos comandos que ele tem. E aí a gente vai explorar os principais, né, os mais básicos. Então a gente vai explorar aqui os comandos comuns, que ele mesmo já fala. O docker run, que ele vai criar, né, um novo container a partir de uma imagem, docker. O docker exec, que vai executar um comando e um container em execução. O docker ps, que faz a listagem de containers. O docker build, que faz a construção de uma imagem a partir de um Dockerfile. O docker pull, que faz o download de uma imagem, né, Docker, lá do registry, ou seja, do Docker Hub. O docker pull, que faz o processo contrário, né, que ele faz o upload para o nosso Docker registry. O docker images, que faz a listagem de todas as imagens locais. O docker login, né, que faz basicamente o login ali no Docker Hub para você poder publicar pacotes. Inclusive a gente vai criar a nossa conta mais para frente. O logout e alguns outros comandos básicos, né, que é, por exemplo, docker start. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, docker start, que ele starta um ou mais containers, né, no status aqui stopped, e o docker stop. Então acredito que esses sejam os principais ali que você vai usar no dia a dia, ok? Então começando aí pelo primeiro, o docker run, né? O docker run, que nem a gente viu, ele vai criar um container, ok? Ele vai criar deixa eu limpar aqui. Ele vai criar um container a partir de uma imagem. Então a instrução aqui é sempre docker run e o nome da imagem. E se a gente até dar um docker run -help e aqui para cima, ele sempre vai falar aqui, ó, para você usar, você coloca docker run, opções, ou seja, essas aqui, e depois sempre a imagem, certo? E depois comandos e argumentos. A gente vai ver isso aqui agora. Então, por exemplo, docker run, eu quero rodar uma imagem que é a imagem, por exemplo, da Nginx, né, que é um proxy serverless. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero expor na minha porta esse Nginx da porta 80, ou seja, o Nginx roda na porta 80, então ele vai ficar aqui do lado direito. Vou colocar 2 pontos, né, e eu quero que ele seja mapeado na minha porta da minha máquina, né, para 8080. Então, dessa forma, eu estou fazendo exatamente isso. Estou falando que o Nginx na porta 80 vai ser mapeado aqui, né, exposto na porta 8080 da minha máquina, ok? E aí, posso colocar várias outras flags aqui, né, todas essas aqui. Mas por enquanto vamos rodar só isso aqui pra gente ver. Beleza, rodei o docker run e aí ele vai fazer o download aqui da nossa imagem do Nginx. E por sinal, né, como eu não passei uma tag, ele vai usar sempre a latest, né? É um padrão no Docker, do Docker Hub e também de outros registros. E aqui ele iniciou o processo. Então, se eu vim aqui, eu posso colocar aqui localhost 8080 e vou ver o Nginx local. Se eu cancelar esse processo e voltar aqui e dar um refresh, vai ver que não tem nada na porta 8080, ok? Então, a gente criou aqui nosso primeiro container. Inclusive, posso rodar aqui o comando docker ps, né, -a, para listar todos os processos, né, todos os containers, e ele vai me mostrar um, né, que foi criado aí 49 segundos atrás e que está com o status aqui exited, porque realmente eu cancelei a execução dele. E aí, um outro ponto, né, é que como é que eu faço quando eu quero rodar um container sem travar meu terminal, né? Vocês viram aqui, que quando eu rodei, ele travou meu terminal e eu não consegui, não consegui fazer mais nada aqui. Ok? Para eu rodar ele no modo que a gente chama de detached, é só colocar aqui um "-d", né? Quando você faz isso, ele vai criar um processo
é um container link background, que vai ficar desvinculado ao seu terminal. Então, se eu dar um docker ps, inclusive agora sem o "-a", ele vai ter aqui o Nginx, que está online, né? Está com status up, e está com o mapeamento de porta, né? Ó, da porta 80 do container para a sua 8080, ok? Com nome, né? Esse nome doidão aqui, que é um nome que ele mesmo cria automaticamente. Beleza, agora o segundo ponto aqui, eu vou rodar o mesmo comando, só que com uma diferença. O "-name", quero passar um nome para ele. Qual que vai ser o nome? Vai ser, sei lá, proxy reverse. E aqui foi tá legal, me deu um erro, por quê? Porque eu tô com a porta 8080 já mapeada por esse container, então eu tenho que usar outra porta localmente, né, para que eu consiga criar esse outro container. Então vou colocar aqui a porta 8081. "-name", proxy 8081, deixa eu ver o erro que deu aqui. Ah, tá. Foi legal ter dado esse erro aqui também. É que quando eu rodei esse comando, ele deu uma falha, né? Falando que a porta 8080 já estava em uso, né? Já estava alocada. Então, se eu dar um docker ps, ele realmente já está alocado. Mas se eu dar um docker ps "-a", eu vou ver que eu tenho um container chamado proxy reverse que está com status só created, mas ele não foi executado. Então, o que eu faço, né? Agora a gente já vai para outro comando, que é o docker rm. Esse comando aqui, ele basicamente vai realizar a remoção de um container. E aí, eu posso tanto colocar o container ID quanto o nome, né? Então, deixa eu dar um "-1" aqui. Dar um docker ps novamente. Docker ps "-a", que aí aqui fica mais fácil de ler. Aqui são os nomes, né? Então, posso remover tanto pelo ID. Então, vou pegar aqui, por exemplo, esse aqui que está em exited, né? Vou copiar esse ID aqui. Vou lá. Ou o nome. E esse nome que eu vou usar vai ser o proxy reverse, tá? Então esse docker rm ele vai realizar a remoção desses containers. Beleza, removi, né? Então eu rodei aqui o docker rm pela primeira vez. Agora eu vou criar aqui o nosso container expondo a porta 8081 da nossa máquina, mandando para a porta 80 aqui do container chamado proxy reverse, no modo detested, né? Então, ok, ele criou aqui. Deixa eu dar um docker ps novamente. Agora eu vou ter dois containers. Se eu vim aqui no browser, colocar 8080 vai estar funcionando. Se eu colocar 8081, também vai estar funcionando. Beleza? Voltando aqui no terminal, a gente vai ver agora o Docker Run no modo interativo. O que é isso? Quando eu quero rodar uma imagem e entrar basicamente dentro dela, né? Então vamos pensar assim, eu quero entrar dentro do container e navegar dentro dele para fazer algum troubleshoot, né? Fazer uma validação, que é o processo que eu quero que rode, ou alguma lib, alguma coisa lá dentro que esteja funcional para quando eu criar o Dockerfile, que esteja 100% funcional. Então, como é que funciona, né? Eu vou colocar aqui docker-it para entrar no modo interativo, vou colocar o nome de uma imagem, né? Posso colocar aqui, por exemplo, Alpine, ou melhor ainda, colocar aqui Ubuntu, e vou rodar um comando básico, né? Que é o modo, aqui nesse caso, vou colocar o bash. Então ele vai baixar aqui o Ubuntu, vai criar o container, e agora eu estou dentro do Ubuntu, né? Posso rodar alguns comandos aqui. Então, vou dar aqui um docker ps, um ps, vou listar os processos ativos, e aqui eu posso simular, né, o processo do Dockerfile. Então, por exemplo, apt install, sei lá, zip, depois apt install, né, cur. Então, eu consigo validar um Dockerfile, né, antes de criar ele, caso eu tenha dúvida que algo funcione. Então, é um comando bem interessante, né, para você poder fazer troubleshoots de imagens já buildadas, né, já construídas, para você poder entender o que você vai colocar no Dockerfile, fazer troubleshoots, que eu mencionei. Então, esse aqui é o Docker Run interativo. Deixa eu dar aqui um docker ps, né,
A gente está com os dois processos lá ativos. E aí, o que eu quero fazer, né? Vou dar um docker ps-a. A gente tem 4 aqui, na verdade, containers em execução. Quero remover todos, né? E aí eu não quero ter que passar ID por ID ou nome por nome. Como é que eu faço isso? Aqui tem como a gente criar comandos compostos. Como é que funciona isso? Basicamente, tem um comando aqui, um docker ps, né, que a gente já viu que é o docker ps-a, que ele retorna todos os containers, independente do status. Mas se eu colocar um "-q", né, que esse "-q" é de kit, ou seja, -kit, ok? Ele vai retornar para a gente todos os IDs dos containers aqui. Então, docker ps -qa vai retornar para a gente aqui os IDs dos containers, dependente do status. Agora eu quero remover todos esses containers aqui. Como é que eu faço? Coloco cifrão, abre parênteses, docker ps -qa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar todos esses IDs e o docker rm vai fazer uma iteração por todos os resultados. Beleza, vou dar um docker ps novamente, -a. E ele ficou somente 2. Por quê? Porque esses dois estão em execução. E aí como é que a gente faz para deletar esses dois aqui? Então, docker rm, o mesmo comando, só que a gente coloca -force. E aí ele vai remover todos, né, mesmo que estejam em execução. Legal. Então, outro comando aqui que a gente pode fazer é o docker run, né, ubuntu bash, vou rodar, vou sair, vou dar um docker ps-a, vou ver aqui que ele está com o status exit. Então, eu quero subir esse cara novamente. Como é que eu faço? Docker start, posso colocar aqui o ID dele. E geralmente, os 3 primeiros identificadores aqui já é o bastante, né? Então, pode ser letra ou número. Então, aqui é nesse caso aqui é um 97. Então, docker start, e dá um docker ps-a novamente. Agora o container, né, que estava exited está up. Legal, né? Então, consegui simular aqui o docker start para vocês. E agora o que eu vou fazer? O processo contrário, o docker stop. E o que eu vou fazer? Docker stop 197. Legal. E aí ele vai pausar para a gente o container. Beleza. Então, docker ps-a tá exited. E o legal é que todos esses comandos, né, docker start, docker stop, docker rm, eles funcionam os modos de comando compostos, né? Então eu posso subir todos de uma vez, pausar todos de uma vez, ok? Então, só para demonstrar aqui, ó, docker stop, comando composto, né, docker ps-qa, aí ele pausa todos. Docker start, ele vai subir todos, ok? E agora a gente vai explorar o comando docker pull. E deixa eu ver aqui, docker images. Não sei se vocês perceberam, né, mas a primeira vez que eu rodei aqui, deixa eu até pegar, ele baixou pra gente a nossa imagem. Deixa eu até fazer uma próxima simulação. Então aqui, eu tenho 2 imagens aqui e vou dar um docker rmi. O que esse comando faz, né? Ele é similar ao docker rm, só que ele deleta imagens. Então vou colocar aqui o ID, né? Que o primeiro aqui é 976. Legal, o próximo é 0A04. Vou rodar. E aqui ele dá um erro, né? Provavelmente esse cara que está em uso. O que eu faço quando isso acontece? Vou rodar aqui com -F. Esse -F vai rodar no modo force. Opa, na verdade tem que ser antes. -F. Docker images. Docker rmi -F. Deixa eu ver aqui para menos help. É. Ah, tá. Tem um container ativo. Deixa eu só pausar ele primeiro. Docker stop. Aquele comandinho lá que a gente já viu. Ele não deixa remover
Beleza, pausei. Docker RMI. Beleza, consegui. Então, quando um container está ativo, ele não deixa a gente deletar ali a imagem. Então, tive que pausar ele. Então, aqui a gente já conseguiu explorar bastante comandos, né? O Docker Run, o Docker PS, o Docker Images, o Docker RM, que deleta containers, o RMI, que deleta imagens. E não sei se vocês perceberam, mas quando eu dei um run e, por exemplo, rodei o Ubuntu, deixa eu até passar aqui uma tag, né? Por exemplo, 24.04. Se eu dar um Docker Images, eu não tenho essa imagem agora, né? Eu acabei de deletar tudo. Eu não sei se vocês viram, ó, mas quando ele deu um Docker Run, eu não tinha nada. E aí ele baixou automaticamente a imagem local. Então se eu sair e dar um Docker Images, vocês vão ver que eu tenho o Ubuntu na versão que eu especifiquei. Então o Docker Run, ele é um comando composto. Ele faz o pull da imagem caso não exista, faz a criação do container e a execução, ok? Agora, para finalizar os comandos, né, a gente vai ver o Docker exec. O que esse comando faz? Ele executa um comando dentro de um container, então já criado, né? Então Docker PS, eu não tenho nada criado. Docker PS-A, já tem alguns aqui. Então vou pegar esse do Ubuntu, né? Então Docker start 7A55. Beleza, iniciei. Agora eu vou pegar o mesmo ID, vou colocar exec e depois do identificador, seja o nome ou seja o ID, vou rodar um comando. Então aqui o comando vai ser ls, para listar os diretórios. Pronto, ele listou. Então se eu colocar aqui ls-la, ele vai retornar o comando para a gente. Legal. Então esse comando serve para executar, né, comandos dentro de um container em execução. Ok? E que nem o Docker Run, ele também tem um modo interativo. Então eu posso rodar aqui o Docker exec-zt, passar o identificador e rodar um comando. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar bash. E aí, eu consigo fazer o mesmo processo de troubleshoot, né, que eu demonstrei ali com o Docker Run. Qual que é a diferença, né, do Docker exec para o Docker Run? O Docker Run pode ser que eu rodei uma imagem, né, sem o modo interativo que eu estou usando tranquilamente e de repente deu um erro. E aí depois eu quero entrar dentro de algo que já existe, né, de um container que já existe. Eu posso usar o Docker exec, porque o Docker Run é para criar. Então, se ele já está criado, eu uso o Docker exec, ok? Então, essa é as grandes diferenças ali. Deixa eu dar um Docker -self aqui para ver algum outro comando. Basicamente é isso, né? O outro comando que a gente pode olhar aqui é, vamos aqui colocar o Nginx novamente e rodar ele no modo detested, né? No modo que não vai travar nosso terminal. Ele vai baixar a imagem e vai rodar. Então, Docker PS, a gente vai ver que tem o Nginx rodando, mas ele não mostrou os logs, né? Porque a gente colocou ele em processo em background. Como é que eu vejo os logs? Eu posso tanto entrar com Docker exec, né, e ver os logs dentro do container, ou posso usar o comando docker logs -f, e aí eu preciso, esse f aqui é para follow, né, então também funciona sem ele. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar o nome do container, que é o identificador que é 511, que é os 3 primeiros aqui da Nginx. Então, docker logs. E aí ele retornou tudo e veja que não travou o terminal, né? Então ele só printou o que está lá. Se eu colocar o -f, ele vai ficar no modo follow, né? Então vai ficar com o terminal travado e todo o acesso novo da Nginx, né, ou do processo, ele vai ficar acompanhando, tá? Então, basicamente aqui a gente viu os principais comandos, né, com exceção aqui do Docker Login, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A gente vai criar a nossa conta, ok? Quando a gente estiver construindo a nossa imagem ali, nosso Dockerfile, e publicando lá no projeto prático de containerização de uma aplicação Spring Java e com
gerenciador de dependência e build Maven, ok? Então, espero que você tenha gostado e agora a gente vai ver todos esses comandinhos aqui no Docker Desktop. Agora a gente vai simular os mesmos comandos, né, que a gente testou anteriormente ali pelo terminal via Docker Desktop. Então, primeiramente, a gente vai olhar aqui que a gente tem essa aba aqui de containers, que é equivalente, né, ao comando ali Docker PS, né, e o Docker Images, que é basicamente essa aba aqui de imagens, que é equivalente ao Docker Images, ok? Então, como é que a gente pode iniciar um container pelo desktop, né, sem abrir linha de comando? Então, posso vir cá, né, pesquisar qualquer imagem, então, sei lá, Postgre. E aqui ele vai fazer uma listagem, né, de todos os carinhas que tem aqui que ele achou com Postgre. E o que eu posso fazer? Eu posso fazer o pull, né? Ele vai fazer o download para a gente da imagem, né? Então, veja que já está fazendo download. Ou também, posso fazer o run. Quando eu aperto o run, ele vai apertar essa telinha aqui, né? Dá opções para eu customizar, né? Que eu posso colocar o nome do container, que nem a gente viu lá, aqui ó, flag -n, Postgre, ou então, por exemplo, teste. Fazer um mapeamento de porta, ou seja, quero mapear a porta 5432 do container para a minha 5432 ou 5433, né? Criar a variável ambiente e aqui poderia apertar run, ok? E aí ele vai criar aqui o container para a gente, né? Veja que já deu log. Posso executar e também ver os arquivos. Aqui no caso deu erro porque ele espera algumas variáveis de ambiente, né? Vou simular agora então, por exemplo, com um Joinex que a gente estava testando. Vou apertar Run. Vai aparecer a telinha, né? A gente pode colocar aqui 80, 81 e apertar Run. Ele vai criar aqui basicamente para a gente. A gente pode inspecionar. Esse carinha a gente não chegou a ver esse comando, né? Então vou pular para o próximo aqui, que é o Docker exec, que representa o comando em si Docker exec, né? Que a gente consegue fazer a gente consegue entrar dentro do container em si e realizar comandos para troubleshoot, para validações de comandos, né? Quando a gente quer criar um Dockerfile a partir de uma imagem, ok? Consegue ver os logs também. Inclusive, né, a gente pode testar aqui para ver se está na porta 8081 mesmo. Ó, tá ativo. Beleza. Então aqui, né, pelos containers, é basicamente aquele Docker PS, só que aqui ele mostra os status, né, que nem já mostra lá, o ID, a imagem, a porta de mapeamento, inclusive eu posso apertar aqui que ele já me manda para lá também. E aqui já tem algumas opções, então por exemplo, se ele está rodando eu posso pausá-lo, se ele está pausado eu posso startá-lo. Além disso, tem opções de abrir o terminal, né, que é basicamente quando ele está ativo aqui, deixa ele só subir. Deixa eu iniciar ele aqui na verdade, esse aqui. Posso vir cá e apertar Open Terminal e basicamente ele vai ir para a parte de Docker exec. Então, é bacana que eu consigo fazer tudo que eu preciso, né, via linha de comando por aqui, né, pausar, startar, reiniciar, listar as imagens, inclusive consigo vir cá, deletar containers, certo? Consigo pausar, consigo deletar imagens, baixar imagens, que nem a gente viu. Então, é uma opção para quem gosta mais de interfaces gráficas, né? O Docker Desktop atualmente está bem intuitivo, né? Está bem simples. E aí fica mais uma questão de gosto. Então, basicamente é isso, né? Uma simulação bem simples aqui do que a gente fez. É sempre importante você entender os comandos que ele está rodando por trás. E depois você, claro, pode usar Docker Desktop, né? É uma mão na roda. E é isso, a gente conseguiu aqui simular a criação de containers. Baixou imagens, deletou containers. Ok? Então, um overview bem simples do que é o Docker Desktop. Vamos lá então, mergulhador. Agora a gente vai dockerizar uma aplicação REST com Spring e Java do zero. E a gente precisa de um projeto base, né, para a gente poder fazer todo esse processo e focar na parte do Docker.
Então eu vou usar esse projetinho que já está disponível lá no repositório da AlgoWorks, que é o curso Ignição Spring REST. Então você pode realizar o clone na sua máquina. Eu já estou com ele pronto aqui. Eu vou usar aqui o VS Code, mas fica à vontade para usar qualquer outra IDE, né? E no nosso caso, a gente tem uma aplicação Spring com Java, né? E a gente tem um gerenciador de dependência e build, que é o Maven. Então, na sua IDE, garanta que tem o Maven, né? O plugin do Maven instalado, ou o próprio Maven instalado aí via terminal mesmo. No meu caso aqui eu vou usar via terminal, beleza? E se a gente olhar aqui as propriedades do Java, né? Ele está declarado a versão 17, então você tem que estar com Java aí na versão 17 para dar tudo certo, beleza? Além do Docker também que a gente já instalou. Então, bora aqui para a mão na massa. Então agora a gente vai começar a primeira etapa, que é criar o Dockerfile. Então, a gente vai aqui na nossa IDE, apertando New File e criar o arquivo Dockerfile. Então, o primeiro passo é a gente colocar o ponto de origem, né, o from. Então, qual que vai ser nossa imagem base? Existem, né, várias imagens bases já prontas do JRE, basicamente em qualquer versão que você precisar. Mas eu vou simular aqui a instalação do zero, só para fins didáticos, mas muitas vezes você já pega uma imagem pronta, né, com a JRE. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou instalar aqui o Alpine na versão 3.17, ok? Vou rodar um comando, né, uma instrução run. Essa instrução vai rodar um comando, e esse comando tem que ser equivalente, né, ao SO que a gente está rodando, ou seja, no Alpine, as instalações de qualquer comando que eu for rodar, de instalações de lib e remoção e qualquer outra coisa, é o APK. Então, se for outra imagem base, por exemplo, o Ubuntu, vai trocar de APK para apt. E se for Debian, vai ser YAM, né? Então, muda bastante essa parte. Então, tem que ficar atento aqui com o que a gente vai colocar. Então, aqui eu vou colocar APK, add, vou colocar aqui no cache, porque eu não quero que ele tenha cache no momento do install. Vou colocar aqui open jdk 17 e só isso aqui já funcionaria. Mas eu não quero instalar o kit de desenvolvimento, né, que é o JDK. Eu quero instalar somente o runtime, basicamente o environment, né, de runtime aqui do Java, só a parte que vai executar nossos binários ali, beleza? Então vou instalar somente o JRE, beleza? Só essa parte aqui já está instalando o Java para gente. Agora, o que eu vou fazer? Preciso, né, copiar. Então, a gente tem um comando aqui no Dockerfile, que é o comando copy. O que esse cara faz? Ele copia algum arquivo da sua máquina para dentro da imagem, né, imagem Docker. No nosso contexto, o que eu preciso copiar? Eu preciso copiar o artefato .jar, que é o artefato compilado do projeto. Então, onde que esse carinha fica, né? Ele fica em target, barra, e aí é alguma coisa .jar, beleza? E aí eu preciso dar um nome para dentro do container, né? Para dentro da imagem, como que ele vai ser chamado. No nosso caso aqui, eu quero chamar ele de alga trânsito API.jar, beleza? E eu quero que esse nome aqui também seja basicamente aqui o nome que o nosso processo de build Maven vai gerar também, tá? Então eu vou pegar esse nome aqui e preciso fazer uma configuração no nosso pool.xml para que isso aconteça. Por quê? Porque se eu rodar aqui o comando maven min packpage, né, e aqui eu vou skipar os testes, ele vai gerar para a gente o artefato, né? E esse artefato ele vai ter aqui o nome do projeto e vai ter uma versão semântica com o snapshot. Só que eu não quero pegar, né, essas versões aqui no snapshot. Eu quero que ele gere somente alga trânsito-api-.jar. Para isso, eu vou vir aqui no processo do pool.xml, na parte de build, e vou criar aqui um agrupamento chamado final name, beleza? E vou colocar aqui alga trânsito
-api. Vou rodar o comando de novo, né? Vou rodar aqui só o Maven Clean de forma separada, para vocês verem, né? Que ele vai limpar a pasta. E agora eu vou rodar o packpage -d skip tests. Beleza, ele vai rodar aqui, né? Deixa os artefatos com o nome que eu quero, né? Beleza, então é isso mesmo que a gente precisa. Fechou. Aí agora a gente já tem nosso artefato compilado dentro da imagem. Então o que eu preciso fazer? Preciso executar um comando, né? Que eu posso usar aqui o cmd, que é um bloco de execução, né, de comando, e rodar aqui basicamente java-jar alga trânsito API. Isso aqui já vai funcionar, certo? Só que veja que a gente está repetindo esse nome de jar 3 vezes, né? Não está bacana isso. Como que a gente faz aqui para declarar isso uma vez e reutilizar? Dentro do Dockerfile tem as opções de variáveis de ambiente, certo? Que a gente vai declarar aqui uma env. Então, eu vou chamar aqui, vou criar uma env chamada jarName, vou atribuir para ela o nome alga trânsito API.jar. E aí, vou usar essa env nos locais que estava repetindo o nome do jar, beleza? Então, cifrão, né? Sempre tem que colocar aqui o cifrão e o nome da variável. Beleza. Isso aqui já vai funcionar para a gente. Ok? Então, vamos lá. Agora a gente tem que rodar um comandinho que é o docker build, né? Então, vou rodar aqui docker build. Vou colocar aqui docker, na verdade vou colocar alga trânsito API e na verdade tem que colocar o -t, né? -t e vou colocar ponto. Beleza? Com isso aqui o comando, tudo que eu declarei, né? Todo esse bloco de execução vai rodar e vai criar uma imagem para a gente chamada alga trânsito API. Vou dar um docker images aqui antes, né? Então docker images, vou colocar um pipe que é extracim, vou colocar grep, que é um comando de pesquisa, vou colocar -i para ignorar o case, né? Maiúsculo ou minúsculo, vou colocar aqui alga trânsito API. E ele não vai retornar nada para a gente, porque realmente eu não tenho nada aqui, nenhuma imagem, nenhuma docker image com esse nome. E agora eu vou rodar o comando. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O Dockerfile está de fora do arquivo, né? Então vou de fora do projeto, vou mover para ele para dentro do projeto. Vou rodar o comando novamente. E ele vai realizar aqui toda a execução para a gente. Beleza, imagem criada, né? Eu vou rodar esse carinha aqui para ver se funcionou. Então, docker run, o nome da docker image que eu criei. E aí, deu bom. Ele vai iniciar aqui a aplicação para a gente. Só que ele vai dar erro, né? Porque ele precisa do banco e eu não passei um banco para ele conectar, né? E essa aqui basicamente é a primeira etapa. Então a gente já conseguiu concluir a primeira etapa, né? Criando o nosso Dockerfile. E aí, em vez aqui do docker run, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um docker run sem nada, né? A gente vai dar um docker run -it. Então a gente vai rodar ele no modo interativo. Quando a gente roda ele no modo interativo, a gente precisa passar um comando, né? Inclusive esse comando vai sobrescrever esse comando aqui, ó. Então o comando que eu vou passar aqui é basicamente hash, né? Porque o Alpine ele não tem o bash, ele tem o hash, tá? Então poderia ser qualquer comando aqui, né? Mas eu quero entrar no terminal do Alpine. Beleza, estou aqui no terminal, né? Veja que eu estou aqui com os arquivos, né, do SO Alpine. E aqui também está nosso artefato .jar compilado, né? Bonitão. O que a gente vai fazer? Eu imagino que você já viu aqui que ele está misturado com vários arquivos, né? Então, como é que a gente faz para vir cá, por exemplo, e criar uma pasta, sei lá, /app,
que no Linux para criar um comando é mkdir, né? Criar uma pasta. Perdão. Então vou entrar dentro dessa pasta e quero jogar o artefato para cá, né? No nosso caso aqui, que a gente já está dentro do container, seria cp /, ou copiar aqui, colocar o nome do arquivo e colocar ponto. E aí ele já iria para essa pasta aqui, /app, certo? Eu quero jogar todos os meus arquivos aqui para dentro de uma pasta .app. Agora eu quero fazer isso no Dockerfile. Como que a gente faz, né? A gente tem a opção, né, de criar, basicamente aqui no Dockerfile, um orkdir. O que é isso? Um espaço de trabalho, né? Então todos os comandos, todos os arquivos copiados, né, já vão direto para essa pasta que eu estou colocando aqui. Então, por exemplo, quando eu estou copiando um arquivo que está dentro da pasta target, e no caso aqui nosso jar, né? Então estou vindo dentro dessa pasta, copiando esse arquivo e jogando ele com o mesmo nome para algum lugar. E esse algum lugar é exatamente esse orkdir, certo? Então eu vou colocar aqui no caso alga, só para ficar diferente aqui do app, né? Para a gente ver isso aqui de fato acontecendo. Vou apertar aqui exit, né, para sair do nosso container. E vou rodar o build novamente. Então, docker build, -t, alga transit API, ponto. Ele vai rodar aqui pra gente. Beleza? Então, vou rodar novamente aqui o Docker Run no modo interativo. E vou dar o comando ls, que faz a listagem dos diretórios. E veja que ele já me trouxe para a pasta alga. Se eu dar um cd : eu vou estar naquela pasta lá que tem todos os arquivos, né, o path root que a gente fala aqui. Então já funcionou, a gente está aqui dentro da nossa pasta /alga, está com o nosso artefato bonitinho e organizado. Eu mencionei também que esse comando cmd, ele é um comando que pode ser sobrescrito. Então, se eu dar um ps, né, que é esse comando que vai listar os processos ativos desse container, né, do Linux, a gente vai ver que não tem nenhum processo do Java rodando. Por quê? Porque o comando que eu coloquei aqui sobrescreveu esse cmd. Como é que a gente faz para garantir que esse comando sempre vai ser executado? Aí tem um outro carinha que a gente chama de entry point. Esse carinha aqui, nessa instrução, garante que esse comando sempre vai ser executado, e mesmo que eu rode, né, uma imagem Docker no modo interativo, esse comando aqui não vai subscrever ele, né? Então você tem uma garantia que esse processo vai ser executado. Vamos bora ver isso na prática? Vou sair aqui da minha imagem, vou rodar aqui o Docker Build novamente, vou rodar aqui o Docker Run, beleza? No modo interativo, e veja que ele nem aceitou entrar no modo interativo, né? Porque eu passei um comando, que é o java -jar, que já vai executar minha aplicação direto. E aí, esse comando aqui ele sempre tem maior prioridade, certo? Então ele não deixa eu sobrescrever, né, o comando, e aí eu tenho a garantia que esse comando aqui vai rodar, né, o entry point. Então se eu dar um docker ps aqui, né, que faz a listagem dos processos, não tem a nosso container aqui, né, da nossa aplicação no ar, porque o banco eu não estou passando o banco para ele. Beleza? Então é isso, queria mostrar para vocês aqui a diferença do cmd, né, o cmd, novamente aqui sendo repetitivo, é um comando flexível, né, que permite a gente fazer uma sobrescrita, né, do comando através do modo interativo. Já o entry point não, o entry point sempre vai garantir que o que você declarou aqui vai ser executado. Tranquilo? Eu gosto mais aqui do cmd porque me dá a flexibilidade de entrar dentro da imagem, né, fazer um processo de simulação, um processo de troubleshoot, que é sempre útil aí caso a sua aplicação dê algum erro. Tranquilo? A gente precisa agora resolver o problema de conexão com o banco. A gente tentou rodar a aplicação aqui, que a gente acabou criando o nosso Dockerfile bonitinho, a gente viu que está funcionando, está iniciando a aplicação, só que ele está dando problema de comunicação com o banco, porque não tem banco para ele conectar. Então a gente vai resolver esse problema, né, criando uma instância de banco para que ele se conecte, né.
nossa aplicação em container se conecte. Como que a gente vai resolver isso? Usando o Docker também. Então a gente vai subir um banco, né? Um banco aqui MySQL. Então vou colocar aqui docker run -d para não travar o terminal, -m MySQL. Vou fazer o mapeamento de porta, né? Então -p 3306 da minha máquina, 3306 do container. E agora é um item que a gente não tinha visto. Mas se você olhar aqui no docker run -help, ele dá, né, várias opções E aí existe a -e, né, que é a "-env". Então tem como a gente passar algumas variáveis de ambiente quando a gente está executando, né, uma imagem Docker. E no nosso caso, a gente vai passar algumas envs aqui, né, porque o banco, o jeito que a imagem Docker do MySQL foi feita, né, espera algumas variáveis ali para ele configurar o banco, tá? Então vamos lá, -name, passar aqui o nome do MySQL, -p 3306 3306 -e, e qual que é basicamente que as variáveis que eles esperam, né? MySQL root password, que eu vou passar aqui como root, -e MySQL database, que eu vou colocar aqui o nome Alga Trânsito, que é o nome que está configurado aqui, ó, no Application Properties da nossa aplicação, Alga Trânsito. Vamos lá. E o último, quer dizer, o penúltimo, MySQL user, eu vou colocar aqui Alga, -e MySQL password vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? E por fim, né, a imagem na versão 8.0. Então isso aqui vai rodar, né, um banco para a gente e a gente vai usar ele para se conectar na nossa aplicação. Ok? Beleza, então vou rodar aqui. Vai baixar a imagem, fazer o download e fazer a extração e depois rodar o container. Vou dar um docker ps. Já tenho aqui meu banco funcional, né, já está exposto aqui, está com status ups. Deixa eu dar aqui um docker logs -f MySQL para ver. Beleza, já está esperando aqui, né, tá pronto para conexões. Então a gente pode já aqui subir nossa aplicação. Então como é que a gente vai fazer? Só para validar, vou criar aqui uma nova aba da seção, né, então, do meu terminal, e vou rodar aqui Maven Spring Boot run. Tá, então aqui eu estou apontando, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu estou apontando para o localhost, ok? E aqui tem, se não passar a porta 3306 por padrão, é a porta já. Então estou colocando aqui localhost, ok? E falando que a instância vai ser Alga Trânsito. Então a gente vai rodar o processo aqui da aplicação na nossa máquina, conectando num container que a gente está rodando também na nossa máquina. Então vou rodar aqui Maven Spring Boot Run e vamos ver se vai dar certo. Basicamente aqui ele deu erro, vamos ver. Ah, tá. Porque aqui eu preciso passar as credenciais para ele, né? Preciso vir aqui, colocar Alga, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltou esse detalhezinho. Beleza, conectou. Inclusive se eu vir aqui no browser, colocar local, puxa 8080. Tá a nossa aplicação, deixa eu ver.
Eu devo ter aqui algum Nginx Docker Pass. Não tem. Deve ser cache. Beleza, era cache. Então se eu bater aqui barra proprietários, né, ele está trazendo nada. Se eu colocar aqui veículos, ele está trazendo nada também. Exatamente porque não tem nada para trazer, né? Então, não fiz aqui nenhum insert de informações, né, para ele. Então veja que ele até rodou aqui o select, tudo belezinho. Agora a gente validou, né, que isso aqui está funcionando, e a gente precisa fazer nosso banco, né, e nosso container se comunicarem. Mas antes da gente fazer isso, a gente vai pegar aquele comandinho ali, né, que a gente rodou, que é esse docker run, e transformar ele de forma que a gente tenha uma maneira mais fácil, né, de rodar, para não ficar precisando salvar esse comando. E aí a gente vai começar a olhar agora para um carinha chamado Docker Compose. Ele é um orquestrador de containers Docker, né? Então ele é um dos primeiros, na verdade ele é o primeiro orquestrador, né, de imagens Docker. E o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente aqui traduzir esse comando num contexto de Docker Compose, né? Porque ele tem a sua própria linguagem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir cá e adicionar a flag service, ok? Quando eu estou colocando aqui a flag service, eu posso mapear vários serviços. E aqui, o primeiro que eu vou mapear é MySQL, 2 pontos. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou declarar a imagem, que é exatamente MySQL, 2 pontos, 8.0, que é a imagem que eu usei. Depois, eu vou colocar um container name igual a MySQL. Vou colocar aqui em variáveis de ambiente, né? Quais são as variáveis de ambiente que eu vou listar aqui? MySQL host password, MySQL database igual a alga trânsito, MySQL user igual a alga e MySQL password, né, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Depois disso, só preciso vir cá e declarar esse mapeamento de portas que eu fiz aqui. Ok, então 3306 a 3306. Beleza. E agora eu já consigo basicamente rodar exatamente esse comando aqui, só que por esse arquivo. Então veja que eu deixei padronizado a execução de um comando Docker, né? Então o Docker Compose ele serve para isso também, né? Para que eu não precise ficar relembrando, né, e rodando esse comando gigante. E ele serve também para rodar vários serviços, né? E eu consegui fazer eles se conectarem. E daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então, por hora, eu só quero vir aqui, Docker Pass, tá um Docker RM nesse carinha aqui, né, que eu chamei de MySQL. E aí ele tá em execução, então vou passar o "-f". Beleza. Tá removido. E agora o que a gente vai fazer? Vou rodar o comando, então, Docker, espaço, compose. E, basicamente aqui, vou colocar a flag up, né, o comando up. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Veja que ele vai criar aqui uma network por padrão, é uma rede, uma subrede e o container. E aqui vai mostrar tudo o log. Beleza? Então, se eu abrir aqui, pegar aqui outro terminal, dar um Docker Pass, ele vai ter criado para nós, né, aquele container que a gente criou na mão, só que através do Docker Compose. Aqui a gente pode tanto rodar, né, Docker Compose no modo que trava o terminal, que é o Docker Compose up aqui normal, então a gente pode cancelar ali na hora, ou no modo também background, que é só passar aqui o "-d". Beleza? Então a gente já criou aqui o Docker Compose agora, o Docker PS, a gente vai ver que tem um banco lá, a gente pode rodar aqui o Maven Spring Boot Run, e vai ver que a nossa aplicação vai subir, beleza? E tá funcional. Só para ficar mais didático aqui, eu vou criar uma migration, tá?
Então, eu vou vir cá, colocar V005, underline, vou colocar insert dados tabelas.sql. E o que eu vou fazer? Já estou com alguns dados aqui. Vou passar esse arquivo para vocês também, né? Só para ficar mais didático ali, né? E eu conseguir ver realmente algo que ele precisa rodar. Então, o que a gente vai fazer agora, né? A gente já criou o arquivo, o banco está em pé. Então, podemos rodar nossa aplicação novamente e ver os dados que a gente colocou ali. Beleza, subiu a aplicação aqui. Fecha. Já está aqui todos os nossos dados. Se eu colocar barra veículos, ele já trouxe. Se eu colocar aqui proprietários, ele também já trouxe outros aqui. Bacana. Continuando, então, vamos nos contextualizar. A gente já passou aqui pela primeira etapa, que é criar o Dockerfile. Agora a segunda, que é o Docker Compose com o nosso banco. E agora a última etapa é a gente adicionar aqui as instruções para rodar a nossa aplicação e que a nossa aplicação consiga se comunicar com esse banco MySQL. Só que eles conseguindo se comunicar pela mesma network. Como assim? É porque, vamos lá, eu estou rodando aqui a aplicação da minha máquina. Certo? Então, estou rodando aqui o comando que starta a aplicação Spring. E aqui no application.properties, coloquei localhost. Só que esse localhost dentro de um container é ele mesmo. Então, se eu criar 2 containers e no nosso container aqui, imagina que já tem um da nossa aplicação que a gente vai criar. Ele tiver com localhost, ele não vai conseguir conectar com esse outro cara aqui, porque esse outro cara não é localhost, né? Ele é um outro container, um outro processo totalmente separado, com outro IP, inclusive. Então, como é que a gente faz, né? Isso que eu falei para vocês, né? 2 containers aqui trabalhando na mesma rede. Primeiramente, né? Eu vou aqui simular o que eu estou falando, né? Então, eu vou pegar aqui e criar nosso Alga Trânsito API. Vou colocar aqui o build. O que acontece quando a gente faz isso? Eu posso usar tanto uma imagem já pronta, que nem eu fiz aqui embaixo, ou usar o contexto build. Quando eu uso o contexto build, eu posso passar um contexto, ou seja, que é como se fosse a pasta que está esse arquivo, né, Dockerfile. E, inclusive, se ele tiver outro nome, né, eu tenho que colocar aqui exatamente o nome que eu criei ele, né. No nosso caso aqui está Dockerfile, então vai dar tudo certo. Vou dar aqui um container name, só para ficar bem padronizado. Vou colocar aqui nossa env, né, nossa porta. Vou colocar aqui 8080 a 8080. Ok, é isso mesmo. E, por enquanto, é isso. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Né? Eu vou dar um docker ps. A gente vai ver que já tem o banco em pé. Agora eu vou dar um docker compose down. Beleza. Então, não tem mais nada ativo. Né? Ó, nada ativo. Vou dar um docker compose up. E, como eu passei um contexto de build, eu tenho que informar para ele aqui ---- build. Então, o que ele vai fazer? Nesse contexto, ele vai criar, né, um container com container name Alga Trânsito API, fazer um mapeamento de porta da 8080 para 8080 da nossa máquina. Só que ele vai realizar um build no momento que eu rodar esse Docker Compose up ---- build. Como assim, né? Então é como se ele rodasse Docker build e depois o Docker run tanto do MySQL, tanto do API, beleza? Então é isso. Então bora lá rodar isso aqui pra gente ver o erro acontecendo. Docker compose up ---- build. Aqui a gente está tentando achar o log, mas está muito bagunçado. O que a gente vai fazer então? A gente vai
dá um docker compose up -build -d. Beleza? Então ele vai buildar novamente, iniciar o serviço. E aí eu posso dar um docker compose logs -f exatamente no que eu quero, que é o alga trânsito API. Então fica bem mais organizado aqui para eu poder identificar o log. E ele está falando aqui para mim que o problema foi de conexão refused, né? Então se eu olhar aqui para cima, vai falar que o communication leaking failure deu communication leak failure. Então basicamente a API não conseguiu comunicar com o banco, que nem eu falei que aconteceria, né? Então como é que a gente resolve isso? A gente precisa aqui mapear um network, né? Então a gente precisa que o alga trânsito, né, nosso container aqui, e o MySQL trabalhem numa mesma rede. Então para isso a gente vem cá, coloca networks, alga trânsito, aqui traço network, né, opcional esse nome, e aqui a gente vai colocar o driver padrão, que é o bridge, tá? E agora a gente precisa vincular esse network a os containers. Como que a gente faz isso? Só a gente vincar networks e colocar o nome aqui. Beleza? É o primeiro passo, né? Opa. Networks, 2 pontos. Colocar aqui na mesma network. Só que, como é que a gente vai fazer agora, né? Aqui, localhost, que nem eu falei, né? É o caso IP do container, é ele mesmo. Então a gente precisa trabalhar agora com variáveis de ambiente. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável aqui chamada dbhost, ok? E a gente vai fazer um esquema que é o seguinte: se eu passar esse dbhost, ele vai usar essa variável de ambiente. Se não, né, a gente vai usar localhost, ok? Então a gente está fazendo basicamente isso aqui. Então a gente consegue colocar uma variável de ambiente ou um valor default. Agora a gente vai voltar aqui no nosso Docker Compose e vai declarar uma environment, tá? Que nem a gente fez aqui. E aí tem duas opções aqui para declarar, né? Colocar ela aqui, 2 pontos, ou colocar ela aqui e colocar igual, né? Ou recebe. Para ficar padronizado, vou colocar aqui igual ao outro, né? dbhost, 2 pontos, e o valor. Qual que é esse valor? Esse valor vai ser MySQL, ok? Ah, tá, não tem esse acima. Beleza, então basicamente aqui, na verdade deixa eu arrancar aqui porque o de baixo também não tem. Então, quando eu subir essa aplicação, eu vou estar passando o valor dessa variável dbhost, que vai representar o nome do container. E só de eu fazer isso, a aplicação já vai subir. Por quê? Porque eles estão na mesma network e esse serviço vai ser identificado, né, como MySQL. Então é como se tivesse um DNS, certo? Um link que representa esse serviço que chama MySQL. Ok? Então vamos simular aqui novamente, né? Docker. A gente está com o processo ativo, né? Docker Compose PS. A gente vai ver que o banco está ativo. Vou fazer Docker Compose DAO. E Docker Compose Up. Agora, o que eu faço, né? Como eu já realizei o -build algumas vezes, eu posso só rodar o up, né? E -d. Quando que eu preciso passar o -build? Quando eu quero forçar, né, um rebuild. Então, por exemplo, eu fui lá, mexi alguma coisa na aplicação e gerei um novo jar, né? Então, gerei um novo jar aqui atualizado. Se eu não passar o -build, ele não vai criar uma nova imagem. Ele vai usar a imagem antiga, tá? Então, como aqui é uma aplicação bem tranquila, você poderia passar sempre -build, que não tem problema, mas só para ficar claro essa diferença. Então, Docker Compose Up -d vai rodar aqui. E agora vamos colocar Docker Compose Logs e tentar identificar aqui. Ah, tá. Ó, deu o mesmo erro. O que aconteceu? Aconteceu que o jar que está aqui dentro está desatualizado. Então, o que eu preciso fazer? Maven, clean, backpage. Né, eu preciso gerar um novo artefato com esse application.properties atualizado. Então, vou rodar.
Vai gerar um novo artefato. Vou rodar o Docker Compose down e Docker Compose up. Agora eu preciso do menos build e o "-d". Ele vai gerar aqui um novo artefato. Vai iniciar aqui nosso serviço. E vamos ver aqui o log da nossa aplicação. Ainda deu erro, deixa eu ver. MySQL, Docker Host. Alga trânsito, alga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Rodei novamente aqui e já funcionou, então podia ser algum cache. Então vamos lá, aqui ó, rodou, ele conectou com o banco, né? Rodou as migrations, certo? Aqui está falando que rodou um total de 5 migrations e está iniciado aqui nosso serviço. Então vamos no browser aqui verificar. /proprietários, já trouxe aqui, né? Deixa eu ver veículos agora. Veículos também já trouxe. Legal. Então a gente já conseguiu agora criar, né, nosso primeiro Docker Compose, dockerizar nossa aplicação Spring do zero. Então a gente criou o Dockerfile do zero, criou o Docker Compose com um banco MySQL e com a nossa aplicação realizando o build aqui local. E o legal, né, é que isso aqui é muito usado quando a gente está trabalhando com microserviço, para a gente poder fazer uma simulação local, né? Então imagina se a gente tivesse que subir, né, todos os serviços de produção só para fazer alguns testes. Então a gente geralmente tem um Docker Compose com todos os serviços que a gente precisa, as dependências, né, um MySQL, pode ser um banco Postgre, né, que é o mais comum hoje em dia, você pode ter também um serviço de Redis, pode ter um serviço de mensageria. Então você pode fazer a declaração desses serviços, né, via Docker com Docker Compose, que fica mais padronizado, fica mais organizado. E com poucos comandos ali você consegue subir sua aplicação. Aqui só para finalizar, né, tem um outro comandinho também, que é o depend_zone, tá? Porque no nosso caso aqui, a nossa aplicação precisa do banco para subir, né? A gente teve a sorte de não pegar esse erro, tá? Mas é sempre importante também mapear as nossas dependências. Então aqui o MySQL tem que subir primeiro, para depois subir nossa aplicação. Então vamos até testar de novo aqui, só para garantir que a alteração que a gente fez vai estar funcional. Agora eu vou só rodar o Docker Compose up, sem o build, né? Veja que agora a ordem foi o MySQL, depois o Alga Trânsito API. Deixa eu até arrancar aqui para vocês verem. Arrancar o depend_zone e rodar aqui para vocês verem. Viu que a ordem está toda bagunçada? Se eu coloco o depend_zone, eu garanto, né, que as minhas dependências vão subir e depois eu subo a aplicação, né? Porque se eu subir a aplicação e tiver com ele indisponível, né, tiver no processo de startup, a minha aplicação pode dar erro, ok? Eu sei que esse vídeo aqui já está imenso, eu peço desculpa por isso, mas eu queria mostrar uma última coisa. Então, só para recapitular, a gente já conseguiu criar aqui nosso Dockerfile, nosso Docker Compose, fez 2 containers se comunicarem, certo? No Windows, né, porque eu estou usando aqui o Windows com WSL. E como é que qual que é o próximo passo, né? Olhando para esse Dockerfile, a gente tem essa opção, que é uma opção comum, onde a gente espera que esse artefato que a gente está copiando já esteja pronto, ok? O que acontece se eu vir cá e deletar ele? Eu deletei nosso artefato. E vou rodar agora um Docker Compose up -build. Vai quebrar. Por quê? Porque o artefato não existe. É porque eu deletei. O jeito mais comum hoje em dia, né,
é utilizado dessa forma, mas existe uma outra maneira, que a gente chama, né, de multistage build. O que é isso? Deixa eu até criar aqui um outro Dockerfile, né? multistage.dockerfile. Basicamente, é um processo onde a imagem Docker faz o processo de build para você e depois você copia esse artefato e leva somente ele para a imagem. Como assim, né? Vamos simular aqui, de fato, o que a gente quer. Então, primeiramente, vou copiar esse aqui. Então, vou copiar esse aqui. Ok? E agora, eu vou colocar aqui from e preciso colocar uma imagem que tenha basicamente as dependências para realizar o build da nossa aplicação. Então, a nossa aplicação aqui é Maven e a gente está usando o JDK 17. Então, a gente precisa do Maven e tem uma imagem, né, que já é essa aqui que eu estou usando no Maven nessa versão, né, 3.8.4, OpenJDK 17. E a versão Slim aqui é porque é a versão menorzinha que tem. E aí eu coloco esse from, eu vinculo ele ao nome, a um alias, que aqui eu chamei de build. Beleza. Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Agora eu preciso realizar o processo de build. Então imagina que eu preciso realizar aquele Maven clean install, né, exatamente aqui dentro da imagem. Então, o que eu vou fazer? Criar um workdir e vou realizar uma cópia. Nesse processo eu vou copiar a minha pasta local, ou seja, eu vou copiar isso aqui tudo, ó, toda essa pasta, todo o que tem dentro dela, jogar para o ponto aqui, né, ou seja, para o workdir aqui, a pasta.app, beleza? E aí eu preciso rodar um comando. E agora a gente vai executar o último passo, que é o Maven mvn clean packpage -d skip testes. Beleza, então aqui ó, eu realizei o processo que eu faço localmente. Ele vai gerar esse artefato, né? E agora o que a gente faz? Basicamente aqui agora eu preciso mudar esse copo, porque não vai ter, né, mais essa pasta target com esse artefato preenchido dentro da minha máquina, e sim dentro dessa etapa aqui do build. Então é um processo de build que tem várias camadas, né? Inclusive pode ter várias, né? Não precisa ser só uma. Aqui, nesse caso seria só uma, mas já vi exemplos de várias. Então o que a gente vai fazer? A gente vai copiar agora. A gente vai colocar aqui -from. Vai colocar recebe, né? Build. Como assim? A gente está falando para ele copiar daqui de cima. Então se eu colocasse aqui, sei lá, colocar aqui mvn build, eu precisaria colocar aqui, ó, deixa eu dar o espaço aqui, mvn build, beleza? E aí eu preciso pegar a pasta app, porque vai estar aqui, né, app target, e o nome do arquivo e o jar name, beleza? Então basicamente é isso que a gente vai fazer. Vamos testar? Agora eu vou rodar aqui o comando docker build. E aí, quando eu crio um Dockerfile diferente do padrão desse padrão aqui, Dockerfile, eu preciso passar uma flag chamada -f, que é --file, né? Então, direcionar o arquivo que eu quero. E aí eu vou passar o multistage.dockerfile -t alga trânsito -api e contexto ponto. Vamos ver isso acontecendo? E aí ele vai realizar aqui o build, né? Então aquele processo que eu fazia localmente, veja que eu estou sem o app.jar aqui, só esse ponto original aqui. E aqui ele está rodando o Maven clean install, né? Beleza, já ele rodou, né? Fez o Maven clean install, depois ele rodou a segunda parte, né? Aqui o stage 2, que é instalar o OpenJDK e depois copiar o artefato. Vamos ver se funcionou?
Então como é que eu faço? Vou pegar esse nome aqui da imagem que eu criei e docker, agora docker, não é docker push, não, é docker run. Vamos lá. Basicamente, ele vai rodar a aplicação bonitinha que nem a gente fez antes. E aí eu posso vir aqui no Docker Compose e trocar. Agora eu quero o multistage.dockerfile. Vamos ver se funciona. Docker Compose down, só para garantir. Docker Compose up -- build. Vamos ver tudo acontecer. Aqui ele subiu uma SQL, depois subiu a aplicação. E a aplicação está rodando. Vamos testar? Beleza, está funcionando. Então é isso. Então a gente criou aqui, containerizou uma aplicação do zero, né? Criou um Docker Compose, totalmente funcional, onde tem 2 containers se comunicando. E também criou um arquivo multistage build. Bem, o que falta agora é você pegar essa imagem que a gente construiu junto e publicar ela num container registry gratuito. E esse carinha é o Docker Hub. Então, para isso, você precisa criar sua conta. Então, você pesquise Docker, né? Docker Hub. E vai vir aqui na parte de Sign Up, tá? E vai preencher suas informações aí, seu e-mail, seu username, sua password. E vai logar, beleza? Depois disso, você vai cair basicamente nessa etapa aqui, né? Vai fazer o login ali com a credencial que você criou. Vai cair nessa tela. Aí você vai aqui no canto superior direito, no seu nome, Account Settings. E aí você vai criar, vai vir aqui embaixo em Personal Access Token. Basicamente aqui você vai criar um novo token, né? Provavelmente não vai ter nenhum criado. E você vai colocar aqui uma descrição. Então, sei lá, token local. Aqui você pode colocar uma expiração, né? Ou seja, sem expiração, 30 dias, 90 dias ou um tempo customizado. Vou colocar aqui sem expiração. E a permissão, somente repositórios públicos, somente leitura escrita, leitura escrita e deleção, tá? Então, vou fazer aqui a criação de todos os poderes. Vou gerar esse token e beleza. Vou copiar ele aqui. Beleza. Então, agora a gente precisa pegar aquele token que a gente criou, certo? E nos autenticar no Docker. Então, o primeiro passo aqui é colocar echo, colocar o seu token, né? Colocar esse tracinho aqui que a gente chama de pipe, docker login, -u de usuário, username, colocar seu username, -- password stgin, ok? Roda o comando aqui, enter, e aí a gente vai dar o docker push. Só que se a gente dá o docker push do jeito que está aqui, ele vai dar erro, né? Ele fala que a gente não tem autorização. Por quê? Porque a gente só pode jogar imagens se tiver, né, na organização aqui do nosso nome. Então, o que é isso? Basicamente é vir cá, fazer isso aqui, né, o build, só que na frente você colocar seu username. Então, Highlander, no meu caso aqui é Highlander, -Dantas, e o nome aqui do repositório, ok? Beleza, então vamos realizar o build aqui novamente. Beleza, já tem aqui uma nova imagem bonitinha. E agora eu posso dar o docker push. Beleza. Push realizado. Vamos ver aqui no Docker Hub se está aqui já. Vamos lá no Docker Hub, repositórios. E está aqui, Highlander Dantas Algo Transit API. Beleza, ó. Se eu vir cá em tags. Aí eu acabei de fazer o push agora, né? Há poucos segundos foi feito o pushed, beleza? Então é isso, então a gente conseguiu construir uma aplicação do zero junto, né? Aprendeu ali o que é container, o que é Docker, Dockerfile, Docker Image, Docker Hub e aprender alguns comandinhos, realizar a instalação e uma aplicação do zero. Então espero que esse conhecimento aí te ajude no seu dia a dia, né, de desenvolvimento, beleza? Fala, mergulhador. Queria agradecer por você ter ficado aqui comigo, né, até o final desse vídeo. Eu sei que ele ficou bem grande, quase 2 horas de vídeo, mas tentei te explicar com o máximo de detalhes possível, né, para que você
consiga ficar 100% satisfeito, 100% ali, sem nenhuma dúvida. Tentei usar algumas analogias, né, para ficar mais claro. Eu sei que a parte técnica, a parte teórica, né, é sempre mais difícil da gente armazenar ali na nossa mente. Geralmente a parte prática a gente usa todo dia, né, mas e a gente não esquece tanto. Não sei se você já se perguntou aí, alguém falou assim, o que é Docker? E você já mexe aí, sei lá, 6 meses ou anos, e você falou assim, nossa, nunca parei para pensar o que é, né? Como é que eu poderia explicar para uma pessoa o que é? Então, espero que agora tenha ficado mais claro e que você consiga levar esse conhecimento para o futuro, né, para sua carreira. E se você gostou desse vídeo, né, e gosta desse tipo de conteúdo, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal e posta comentários, né, falando de vídeos futuros que vocês gostariam aqui no canal da AlgoWorks. Então é isso, me despeço aqui e muito obrigado.